Olá, meus irmãos, bom dia. Estamos aqui mais uma vez estudando a Palavra de Deus e hoje a gente inicia uma nova revista. Vamos estudar hoje aqui a lição 1 dessa nova revista, desse trimestre. É com muita alegria que estamos aqui para estudar um pouco mais sobre a Palavra de Deus e especificamente sobre o tema da lição de hoje, a lição 1 da nossa revista. Mais uma vez eu fico muito feliz pelo tema que é um tema mais uma vez atual, né? O próprio título da lição diz assim: uma sociedade que desconsidera os mandamentos divinos. Muito atual, algo muito próximo da nossa realidade, de tudo que nós estamos vivendo, não só hoje, mas ao longo de muitos anos e que acarreta em muitas coisas hoje. Mas antes de qualquer coisa, gostaria de convidar os irmãos a orar nesse momento, para que o Espírito Santo possa estar falando ao nosso coração e que traga o esclarecimento necessário nesse momento. Amém? Senhor Jesus, nós queremos colocar nossas vidas em Tuas mãos, Pai. Em nome de Jesus, fala conosco, meu Pai, nesse momento, através dessa lição, através da Sua palavra, através desse estudo. Ó Deus, que o Senhor venha abençoar cada coração, que o Senhor venha abençoar, meu Pai amado, e abrir os nossos ouvidos espirituais para ouvirmos a Sua voz e que o Senhor venha, ó Pai, trabalhar na nossa mente, no nosso coração, para que tenhamos o real entendimento do que a Tua palavra nos ensina através deste estudo. Em nome de Jesus. Amém. Bom, meus irmãos, como eu falei, estamos iniciando uma nova revista, né? E estamos aqui na primeira lição, que, repito, fala o seguinte tema: uma sociedade que desconsidera os mandamentos divinos. Tudo que a gente vive hoje, né, em relação a maldade, malignidade, é consequência das escolhas ruins que o homem tem feito, né, ao longo desses anos, ao longo dos séculos, né? E que é como se fosse uma bola de neve. A tendência realmente é só piorar, porque cada vez mais a gente vê que a humanidade tem se afastado das leis de Deus, tem se afastado da vontade de Deus, tem se afastado daquilo que deveríamos ser realmente semelhança, né? Deveríamos ser semelhantes a Deus, e a humanidade, num geral, caminha nessa direção oposta ao que seria a vontade de Deus, né? Deus, ele deixou suas leis, seus ensinamentos, seus princípios, mas todo um sistema, né? O mundo inteiro, os sistemas que movem o mundo caminham numa direção oposta ao que seria a vontade de Deus, e as pessoas vão se envolvendo nisso, direta ou indiretamente, é o que acontece. E aí, como base da nossa lição, a revista ela destaca aqui um versículo que está em Oséias, capítulo 4, versículo 6, que é a base da nossa lição. Oséias 4, versículo 6, diz assim: o meu povo está sendo destruído porque lhe falta o conhecimento. Porque tu, sacerdote, rejeitaste o conhecimento, também eu te rejeitarei, para que não sejas sacerdote diante de mim, visto que te esqueceste da lei do teu Deus, também eu me esquecerei de seus filhos. É o que diz a palavra de Deus lá em Oséias, capítulo 4, versículo 6. Esse trecho ele faz um resumo da situação que ali o povo de Deus, o povo de Israel, eles estavam vivendo. Que inicialmente, lá atrás, eles saíram do Egito e teve toda uma trajetória até chegar a esse ponto que relata no livro de Oséias, e quando chega a este momento, todos aqueles ensinamentos, desde as leis de Moisés dadas lá atrás, aqueles ensinamentos foram se perdendo ao meio do caminho, e chega ao ponto dali onde relata a história no livro de Oséias, um povo totalmente distante de Deus. Totalmente distante daquilo que foi ensinado, daquilo que foi passado para eles com tanto zelo, com tanto cuidado através das leis de Moisés, né? E vamos entender o porquê desse zelo, o porquê dessa lei no decorrer dessa lição. E quando chega a esse ponto, esse relato no livro de Oséias, a gente encontra um povo totalmente distante. Não só o povo, inclusive os sacerdotes, os profetas, que na verdade falsos profetas, vamos dizer assim, que até eles foram se corrompendo com o tempo.
Bom, e o que isso tem a ver com a nossa lição, né? O autor, né, na introdução da lição, ele fala o seguinte, ele comenta sobre vários momentos da história humana, né? O autor ele comenta desde da Segunda Guerra Mundial, das guerras mundiais, né? Primeira e Segunda Guerra Mundial, entre outros acontecimentos históricos, que vem ao longo do tempo, dos séculos, até chegar aos tempos de hoje. E ele comenta na introdução da revista sobre as tragédias, as catástrofes, né, que são consequência das escolhas que os homens fazem, né, que os homens fizeram ao longo do tempo. Né? Em que na história atual nós vivemos um tempo que o homem ele relativiza tudo. Tudo é relativo. O pecado é relativo, a lei ela é relativa, os ensinamentos de Deus passam a ser relativos, tudo passa a girar em torno da vontade do homem. O homem ele passa a viver em função dos próprios desejos, das próprias vontades, e para isso ele acaba promovendo guerras, acaba fazendo atrocidades, porque são totalmente envolvidos por esse desejo de saciar a própria vontade, que na verdade é o pecado, que é a falta do amor, que causa essa destruição, que, enfim, vai cada vez mais se distanciando daquilo que seria a vontade de Deus. Né? E em confirmação a isso, o autor ele destaca um trecho que está em 2 Timóteo, no capítulo 3. 2 Timóteo, capítulo 3, do 1 ao 5, vai dizer o seguinte: Sabe, porém, isto: nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, enfatuados, mais amigos dos prazeres que amigos de Deus. Versículo 5. Tendo forma de piedade, negando-lhe, entretanto, o poder. Foge também destes. Esse aqui é um relato, né? Um comentário falando, aliás, o título desse capítulo aqui na minha Bíblia, ele fala assim: os males e as corrupções dos últimos dias. E esse hoje é um reflexo desses dias. O que mais a gente tem visto, toda a consequência de tudo que acontece de ruim, que a gente vê acontecendo no mundo, é consequência desses homens, dessas pessoas que ao longo do tempo têm se afastado cada vez mais da vontade de Deus e realizado as próprias vontades, por ganância, por ambição, por amor ao dinheiro, por amor ao poder, e poderes no sentido político, econômico, enfim, tudo isso vai causando esse monte de males a povos inteiros, a sociedades inteiras, a nações inteiras, e muita gente sofre por causa de guerra, de crises econômicas, tudo isso consequência das escolhas dos homens por ambição, e quem não deveria sofrer acaba sofrendo, né, por causa dessas escolhas erradas, cada vez mais distantes da vontade de Deus. É isso que na introdução da nossa revista o autor ele tenta destacar. E aí ele aproveita e destaca também um trecho que está em Mateus 6, versículo 33, que é aquele trecho muito bem conhecido, que fala que devemos buscar em primeiro lugar o reino de Deus para que essas coisas sejam acrescentadas. Ou seja, para que a gente não venha a viver na consequência dos nossos erros, das nossas escolhas, para que a gente não venha a viver em consequência de escolhas erradas, a gente primeiro deve priorizar a vontade de Deus, não a nossa própria vontade. E o mundo anda completamente na contramão disso. Né? Os sistemas do mundo, os sistemas políticos, econômicos, etc., eles caminham na direção contrária disso. Visam o dinheiro, visam o poder e não o que é a vontade de Deus. Né? Então, já que nós, eu e você, não temos o poder, talvez, de mudar um sistema que vem repetindo esse costume durante séculos e milênios, porque até nos tempos da Bíblia a gente vê isso acontecer, essa ganância pelo poder, cada um querendo defender o seu, né? E quem acaba sofrendo são os menores, nós, o povo, que nós, mesmo sendo tão pequenos, pelo menos consigamos colocar em prática isso,
de buscar primeiro o reino de Deus, que venhamos priorizar primeiramente o reino de Deus na nossa vida e não fazer a nossa própria vontade, para que possamos viver aquilo que Deus tem para nós, né? Mesmo sabendo que o mundo anda numa direção contrária, que a gente possa caminhar nessa direção entendendo que o que vale a pena seguir é a vontade de Deus, é buscar o reino de Deus e não viver em função da nossa própria vontade, né? Essa é mais ou menos a introdução dessa lição que nós começamos. E aí fica até uma pergunta: será que nós sabemos o que realmente é a vontade de Deus? A gente sabe muito bem o que a gente quer, as nossas ambições, os nossos planejamentos, as nossas conquistas, o nosso desejo, mas será que temos buscado saber e conhecer o que Deus quer de nós, o que Deus tem para nós, o que Ele espera da nossa vida? Né? Fica essa reflexão, que possamos buscar conhecer a vontade de Deus, para que a nossa vida venha a ser em função de realizar a vontade de Deus e não a nossa própria vontade. Bom, irmãos, o autor ele dividiu em 3 tópicos, né, a nossa lição. A primeira é o desconhecimento dos princípios morais de Deus, e aí ele fala das consequências disso. Segundo, consequências da desobediência da lei divina. E o terceiro e último, o amor e a lei. O que o autor ele desenvolve sobre essa questão, né, como eu falei, tão atual, né? Ele começa dizendo o seguinte: primeiro ponto, né, o desconhecimento dos princípios morais de Deus. Princípios morais, segundo o autor, e conforme a própria Bíblia diz, né, os princípios morais de Deus estão relatados, descritos lá atrás nos 10 mandamentos que Deus revelou a Moisés e ao povo. Então ali estão os princípios morais de Deus, aquilo que seria básico para um povo exercer para viver bem, viver em harmonia e, consequente, viver conforme a vontade de Deus. O autor ele relata que, segundo o profeta Oséias, o povo ele poderia até não morrer por causa dos inimigos, por causa de guerras e perseguições, etc. Ele poderia até não morrer por causa disso, mas morreria por falta de conhecimento de Deus, conforme lá a gente leu lá no trecho anterior. O que isso quer dizer? Eles poderiam até não morrer fisicamente na terra, eles poderiam até não morrer fisicamente, serem destruídos ali onde eles estavam, mas espiritualmente eles estariam morrendo e, consequentemente, iriam cada vez mais colher o fruto daquilo que eles semeavam. Em algum momento eles passariam sim a perecer cada vez mais, mas por falta de conhecimento, por não conhecerem a Deus, por estarem caminhando cada vez mais distante de Deus, realizando as próprias vontades, os próprios desejos, conforme eles queriam e conforme até ensinamentos errados e não conforme a vontade de Deus. O que isso a gente pode aplicar para a nossa vida hoje? Hoje, por exemplo, a gente pode até não morrer de doenças que antes pessoas morreriam facilmente. Hoje temos uma vacina, e graças a Deus por isso. Hoje temos a medicina avançando cada vez mais, temos a tecnologia que pode nos dar diversos tipos de uma vida com qualidade, e nisso a gente ganha até uma longevidade, ou seja, uma vida mais duradoura. Pessoas no passado morriam mais cedo, agora algumas pessoas conseguem viver, a média de idade aumentou ao longo do tempo, as pessoas conseguem viver por mais tempo, e idosas por mais tempo, mais idosos com vida de qualidade, Mas o que ele estava querendo dizer era mais ou menos isso: a gente pode até ter uma vida boa aqui na Terra, viver por mais tempo, viver com qualidade, mas se a gente se deixar se envolver pelos nossos próprios anseios, pelas nossas próprias ambições, nossos próprios desejos, a gente pode ter uma vida boa na Terra sim, mas talvez estar mortos espiritualmente, porque estamos cada vez mais distantes da vontade de Deus, realizando cada vez mais a nossa vontade, preocupado com uma vida terrena e não com a vida eterna, preocupado com as coisas dessa terra e não com as coisas do reino de Deus, nem do reino dos céus. Então é essa comparação que o autor, baseado em Oséias, ele fala isso. O inimigo então ele se torna outro.
O inimigo ele não se torna mais aquilo que a gente vê, mas as questões espirituais. Se a gente deixar de cuidar do nosso espírito, podemos até ter uma vida boa nessa terra. Se você trabalha, se você se esforça e você consegue colher bons frutos daquilo que você semeia, você pode ter uma vida boa até aqui nessa terra. Mas não podemos esquecer daquilo que é espiritual. Não podemos esquecer dos princípios de Deus, daquilo que Ele nos ensina, que deixou registrado desde lá de trás. E aquilo que Deus ensina, apesar da palavra de Deus ser um livro tão antigo, apesar desses ensinamentos existirem há mais de 2000 anos, os princípios de Deus não mudam. Os princípios morais de Deus, eles não mudam. E nós devemos guardar isso. Não podemos relativizar isso conforme vamos discutir mais à frente. Né? Não adianta evitar a morte física em detrimento de uma vida espiritual. Né? Nós não podemos viver em função somente daquilo que é natural e esquecendo daquilo que é sobrenatural. Era isso que o povo, mais ou menos aqui segundo Oséias, e o autor ele relata, era mais ou menos nesse caminho que o povo estava andando. Não vale a pena relativizar o pecado, relativizar os princípios de Deus, no intuito de ter uma vida boa em sociedade, aqui nessa terra. Não adianta a gente querer estar bem com os nossos amigos, com o nosso círculo de amigos, frequentar certos lugares que você sabe que no fundo, talvez Deus não se agrade, né? Não vale a pena viver, né, bem socialmente, querendo agradar aos outros e querendo agradar a nossa própria vontade, mas esquecer de agradar a Deus. Andar ali flertando com o pecado, andar naquela linha, sabe, bem estreita ali entre uma vida santa e o pecado, sabe, podendo evitar realmente o pecado, podendo fazer aquilo que vai agradar a Deus, sabe, e viver assim e esquecer de agradar a Deus, viver conforme a vontade de Deus. Temos que tomar uma decisão, temos que tomar uma postura. Aquilo que Deus ensinou lá atrás, os princípios morais de Deus, eles não mudam e não podem ser relativizados, não podem ser tratados com banalidade. Aquilo que Deus ensinou permanece até hoje. Aquilo que Deus nos orienta, nos garante, permanece até hoje. Devemos guardar da mesma forma, né? E aí, continuando, o autor ele passa para o segundo tópico, que diz: consequência da desobediência da lei divina. Segundo o autor, a desobediência, a decisão de andar distante, de andar em desconformidade com a palavra de Deus, com os ensinamentos de Deus, com os princípios de Deus, tudo isso traz uma consequência. A desobediência traz uma consequência. A decisão de andar numa direção que é contrária à vontade de Deus traz uma consequência. Ou seja, se Deus dá um caminho para a gente, eu quero que meu filho, que você ande nessa direção, e a gente decide caminhar numa direção oposta, eu não tenho como viver as mesmas coisas que Deus prometeu nessa direção. Se eu decidir outra direção, eu vou viver coisas contrárias àquilo que Deus tem para mim. E isso está presente nas mínimas escolhas, nas mínimas coisas do nosso dia a dia, com quem eu ando, o que eu faço, aquilo que eu decido fazer, a minha forma de pensar sobre alguma situação, a decisão que eu tomo sobre uma causa. Se cada uma dessas escolhas não estiverem alinhadas com a vontade de Deus, eu vou colher consequências daquilo. A desobediência, ela traz uma consequência. E o autor ele continua aqui, né? O autor ele justifica todos os acontecimentos trágicos desse mundo, né, como consequência da desobediência. Por exemplo, as guerras, e aí vamos citar não só acontecimentos bíblicos, né, mas estou falando de consequência da nossa história mesmo, sabe, mais próximo do nosso tempo, né? Não estou falando de coisas de milênios atrás, eu estou falando de coisas de apenas alguns séculos atrás, como as guerras, enfim, todas as desigualdades sociais que a gente vive até hoje, né, são consequências da desobediência, são consequências das escolhas de certos homens, e muitos deles líderes de nações, de povos, né, preocupados com as suas ambições, preocupados com os seus poderes, né, e que geram todas essas desigualdades políticas, sociais, econômicas, etc., que culminam em guerras, né, tudo isso, todas essas decisões, essas escolhas que causaram e causam até hoje
todas essas histórias trágicas, né, de guerras, de mortes, o autor ele compreende como uma consequência de escolhas feitas fora da vontade de Deus. Porque não era esse o plano. Não, é como se Deus ele tivesse um plano, e tem realmente para as nossas vidas, só que esses homens, né, essas autoridades, ele cita na revista até como o próprio Adolf Hitler, né, todo o massacre que ele causou, tudo isso é consequência de escolhas erradas, de escolhas tomadas que vão contra os princípios de Deus. Né? E aí em Deuteronômio 28, no versículo 15, ele confirma essa declaração que o autor dá na revista. Né? Deuteronômio 28, 15 diz assim: será, porém, que, se não deres ouvidos à voz do Senhor teu Deus, não cuidando em cumprir todos os seus mandamentos e os seus estatutos que hoje te ordeno, então virão todas essas maldições sobre ti e te alcançarão. Ou seja, o autor ele confirmando aqui que tudo que a gente vive hoje é consequência da desobediência. O mundo perece porque anda na direção contrária. Mas o fato do mundo estar andando nessa direção, dos sistemas do mundo, sistemas políticos, sistemas econômicos, enfim, apesar de todos esses sistemas que movem o mundo possivelmente estarem andando na direção contrária àquilo que seria a vontade de Deus, nós ainda podemos fazer a nossa parte. Dentro de núcleos menores, ou seja, tirando do núcleo macro da Terra e trazendo para o nosso núcleo familiar, por exemplo, ou seja, dentro da nossa casa, a gente ainda consegue colocar em prática isso. Evitar problemas, evitar andar fora da vontade de Deus. Nós podemos decidir, dentro da nossa própria casa, dentro da nossa vizinhança, podemos decidir fazer a vontade de Deus para que essas maldições, conforme está descrito lá em Deuteronômio, para que isso não venha sobre a nossa vida. Apesar do mundo estar andando nessa direção oposta, nós, nesse ciclo ainda menor, nesse ambiente menor, dentro da nossa casa, nossa vizinhança, nosso trabalho, podemos colher bons frutos se decidirmos andar conforme a vontade de Deus, andar conforme a direção do Senhor. Nós ainda podemos escolher. Ao longo dos séculos, a humanidade ela tem se importado cada vez menos com as leis de Deus, escritas há mais de 2000 anos, e é por isso que hoje vivemos todo esse caos, né, que está instalado no mundo. Né? Muitos perguntam: por que Deus permite acontecer isso? Por que Deus permite acontecer aquilo? Já não é mais uma questão do que Deus permite ou não. É a consequência das escolhas dos homens. Homens que decidiram ignorar o que é a vontade de Deus, por motivos diversos, por ambição ao dinheiro, ao poder, mas, consequentemente, de maneira resumida, é isso. Toda sorte de maldade que a gente vê é a consequência das escolhas do homem, né, de uma maneira geral, que causa todo esse dano a tantas pessoas inocentes, por exemplo. Mas glória a Deus que o nosso Deus é um Deus misericordioso. Deus, ele, apesar de permitir certas coisas acontecerem, ele não está de olhos fechados. Ele ainda ouve nossas orações e glórias a Deus por isso. Ele é o mesmo Deus. Ele é o Deus que socorre, que conforta, que consola, que restaura, que reescreve histórias, que escuta as nossas orações, e ainda assim podemos então clamar a Ele e Ele nos socorrer, apesar de todo o caos que possamos estar vivendo. Indo já para o terceiro tópico. O terceiro tópico tem como tema o seguinte: o amor e a lei. O que o autor ele quis dizer nesse tópico sobre o amor e a lei? Ele diz o seguinte: em outras palavras, o autor ele relata o seguinte, que um outro pensamento errado desse tempo é tentar justificar a prática do pecado, ou seja, ignorando a lei em nome do amor. É extremamente comum essa frase de que, como nós estamos vivendo no tempo da graça, né, o que importa é o amor. Sim, meus amados, Deus ele nos ama. E nos ama de uma maneira incondicional. Mas não podemos abusar do amor de Deus, esquecendo dos princípios que Ele mesmo estabeleceu.
Não podemos nos acomodar em ficar numa vida de pecado, em tomar decisões que são erradas, em permanecer tomando decisões, em permanecer tendo atitudes, tendo pensamentos errados, simplesmente porque a gente sabe que Deus nos ama. Simplesmente porque a gente sabe, eu vou viver assim porque eu sei que Deus vai me perdoar, porque eu sei que Deus me entende. Não podemos nos acomodar. Devemos ter o desejo de querer fazer o que é certo, tentar fazer o que é certo, persistir em continuar tentando até que a gente consiga. Eu sei que muitas coisas não são fáceis de mudar da noite para o dia. E Deus sabe disso. Deus sabe que nós somos pecadores, Deus sabe das nossas imperfeições, Ele mais do que ninguém sabe disso. Sabe que certos costumes, certos hábitos não mudam da noite para o dia, mas nós não podemos nos acomodar nesse pensamento. Nós temos que recorrer a Ele, pedir ajuda a Ele, falando: Senhor, eu preciso mudar, mas eu não consigo sozinho. Deus, Ele nos ama sim, mas não é por causa do amor, por causa dessa maravilhosa graça de Deus, não é por causa disso que eu tenho que me acomodar a fazer algo que eu sei que é errado. Né? Não podemos levar em conta somente o amor de Deus sem considerar a sua justiça. O fato de estarmos sobre a graça não justifica permanecer no pecado. Não é isso. Não quer dizer que vamos ignorar a lei, ignorar os princípios morais de Deus, pensando somente que Deus me ama, Ele vai me perdoar se eu fizer isso, e continuar cedendo ao pecado. O pecado, ele sempre vai tentar nos convidar. O mundo sempre vai continuar enviando novos convites para nos fazer pecar. Mas não quer dizer que eu tenha que aceitar, porque eu sei que lá na frente Deus vai me perdoar. Não, a gente tem que desejar sim andar conforme a vontade de Deus. Em João, por exemplo, o autor ele dá um exemplo muito claro sobre isso, através da vida do próprio Jesus, né? Já que hoje estamos vivendo então no tempo da graça, né? Não vivemos mais sob a lei, conforme no passado, né? Como está escrito aqui nos primeiros livros da Bíblia. Hoje nós vivemos no tempo da graça, nesse momento onde Jesus se entregou por nós, onde Ele se sacrificou, morreu, ressuscitou e cumpriu as suas promessas, e hoje temos o seu perdão, hoje temos livre acesso a Ele, temos a graça de Deus. Não é porque vivemos nesse novo tempo que vamos esquecer da lei, não é isso. Em João, por exemplo, ele diz, João capítulo 8, e vamos ler os versículos 4, 5, 7 e 11, né? João 8, versículo 4 diz assim: disseram a Jesus: Mestre, esta mulher foi apanhada em flagrante adultério. 5. E na lei nos mandou Moisés que tais mulheres sejam apedrejadas. Tu, pois, o que dizes? Versículo 7. Como insistissem na pergunta, Jesus se levantou e lhes disse: aquele que dentre vós estiver em pecado, seja o primeiro que lhe atire a pedra. E aí, pulando para o versículo 11, diz assim: respondeu ela: ninguém, Senhor. Então lhe disse Jesus: nem eu tampouco te condeno. Vai e não peques mais. Ou seja, Jesus ele perguntou aqui no versículo 11, né? Cadê aqueles que acusavam a ela e tal? E aí ela fala que ninguém mais ali tinha sobrado. E aí Jesus fala: então beleza, ok, vá e não peques mais. O que esse trecho nos revela então, comparando a lei com a graça? E aí temos o ensinamento do próprio Jesus. Em João 8, né, como nós acabamos de ler, fala que o próprio Jesus ele nos ensina sobre essa diferença entre a lei e o amor, entre o tempo da lei e o da graça. Jesus ele perdoou a mulher que estava prestes a ser apedrejada, conforme a lei. Apresentaram diante de Jesus a lei, né? E aí, conforme a lei, ela iria ser sim apedrejada, mas no final ele disse: vá e não peques mais, ou seja, não permaneça no pecado. Jesus sim demonstrou um amor imenso ali, que causou ali aquele contraste entre a aplicação da lei e a graça. E Deus ele apresenta o amor, ele apresenta o perdão, ele perdoa aquela mulher, livrou aquela mulher de ser apedrejada, mas ao mesmo tempo ele fala assim:
você não foi apedrejada, e ele não quis dizer assim, vai e continue vivendo da mesma forma. Não, não foi isso que ele falou. Olha só, ok, você não foi apedrejada. Você conheceu hoje um amor, você conheceu hoje o perdão, talvez que você nunca tinha vivenciado uma situação dessa. Mas vá e não peques mais. Ou seja, o que isso traz para a nossa vida? Nós temos o conhecimento da lei, sim. Hoje temos o conhecimento do amor e da graça de Deus. O que Jesus ele nos ensina é que podemos até cair em pecado, mas não devemos permanecer no pecado. Não devemos nos acomodar em fazer as mesmas coisas. E aqui nesse versículo, nesse trecho, entendo até como uma motivação. Jesus ele falando para aquela mulher, vá e não peques mais. Ou seja, vá, você consegue. Creia que você vai conseguir não pecar mais. Ou seja, é possível a gente mudar de vida, caminhar numa direção oposta, baseado nessa orientação que Jesus deu a essa mulher, é baseado viver e caminhar numa direção oposta ao pecado. Vá e não peques mais. Ou seja, vá e não permaneça no pecado. E continue desfrutando desse amor, dessa graça, desse perdão que Jesus nos proporciona. É isso que essa reflexão nos traz nesse dia tão bonito, que hoje chega para você essa transmissão num dia de Páscoa. E é isso que essa lição nos traz como reflexão nesse dia. Nesse dia que essa transmissão chega para você, nesse dia tão bonito que nós celebramos a Páscoa, que possamos aproveitar e refletir sobre esse amor tão grande que nos alcança. Mas não devemos esquecer dos princípios de Deus. Continuando, para concluir aqui o que o autor diz sobre esse contraste, né, entre o amor e a lei e as consequências da desobediência, né, o autor ele resume da seguinte forma, ele diz aqui, você pode imaginar um mundo sem leis? Buzinaríamos em frente aos hospitais, o que é proibido, né? Não reduziríamos a velocidade no perímetro escolar, não teríamos um guarda-corpo na estrada, e todos nós estaríamos em perigo por causa dos desfiladeiros em uma curva perigosa da montanha, por exemplo. Os 10 mandamentos não são instruções, meios ou planejamentos para deixar a servidão do Egito. Os 10 mandamentos são normas para que possamos viver livres. Os 10 mandamentos eles representavam, principalmente para o povo naquela época, um momento onde eles saíram do Egito, onde eles estavam totalmente envolvidos, acostumados e contaminados por culturas do Egito, e os 10 mandamentos serviram para estabelecer uma norma, onde Deus ele fala assim, olha, por amor a vocês, por cuidado que eu tenho com vocês, obedeçam essas leis, para que vocês vivam bem, e esqueçam tudo que vocês aprenderam de errado. Eu sou Deus, os deuses lá eram falsos deuses. Não levem em conta mais os costumes que vocês aprenderam no período que vocês eram escravos. Hoje vocês são livres, mas sigam essas normas para que continuem vivendo bem. Era mais ou menos esse o princípio das leis sobre o povo. E esses princípios eles não podem se perder. Hoje vivemos sobre a ótica da graça, do amor, mas o princípio da lei não pode ser perdido. As leis de Deus, elas representavam o cuidado e a purificação após um cativeiro que o povo viveu, né? Era um período onde Deus estava desconstruindo certos costumes errados para que eles pudessem viver uma nova vida. É o que a lei representa para nós ainda nos tempos de hoje. O mundo anda do avesso. Nós temos costumes que devemos preservar e continuar guardando e considerando. Sem as leis nós viveríamos em perigo. Sem as leis nessa terra, nesse mundo que a gente vive, nós viveremos em perigo. Assim também são as leis. As leis são limitadores. Um limitador cuidadoso que Deus apresenta para nós, falando, meu filho, ande até aqui. Preste bem atenção nesses limites, porque se você passar desse limite, sua vida pode estar em perigo. É isso que a lei, os princípios de Deus representam. E que por muitos pode ser interpretado erradamente como algo punitivo, como algo pesado, mas na verdade representa o amor de um pai, que apresenta
os limites que os filhos deles devem andar. Meu filho, não passem daqui. Não passem desse limite para que vocês não morram. Porque eu tenho uma vida boa, tenho uma vida melhor, e uma vida melhor do que vocês podem ter nessa terra ainda está por vir, que é na eternidade. Então vivam dentro desse limite. É isso que Deus tem para nós, é isso que essa lição nos traz como reflexão neste dia tão bonito. Que Deus abençoe seu dia, que essa palavra possa ficar guardada em nossos corações e que consigamos colocar em prática. Que Deus abençoe a todos. Em nome de Jesus. Amém.